Abrão, o pai da fé. Uma jornada de obediência e confiança. Sejam bem-vindos ao canal Equipando os Santos. Hoje é o episódio 4 da série Heróis da Fé. Se desligue de tudo que possa te distrair e bom devocional para todos. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, a figura de Abrão, originalmente Abrão, se ergue como uma coluna mestra. Sua história, narrada em Gênesis 12 a 25, é a narrativa fundacional do povo de Deus e o exemplo mais profundo do que significa viver por fé, não por vista. Ele não é apenas um personagem histórico, ele é o pai de todos os que creem, Romanos 4:11. E sua vida oferece um mapa para uma jornada de confiança radical no Deus invisível. Quem foi Abrão? Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade mesopotâmica com uma cultura avançada e uma religião politeísta. Sua história começa de forma abrupta e transformadora, com um chamado divino. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, de 1 a 2. Abrão era, até aquele momento, um homem comum, inserido em seu contexto cultural. O chamado de Deus foi um ato soberano de graça que exigia uma resposta de fé. Ele era filho de Terá, marido de Sara, originalmente Sarai, e, crucialmente, era estéril e idoso quando a promessa de se tornar uma grande nação foi feita. Esta contradição aparente, um homem sem filhos sendo pai de uma nação, é o pano de fundo sobre o qual a fé heróica de Abrão seria demonstrada. Por que ele está entre os heróis da fé? A Epístola aos Hebreus dedica mais espaço a Abrão do que a qualquer outro herói, destacando vários momentos cruciais de sua fé. Pela fé, Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, ofereceu Abrão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Aqui estão os pilares de sua fé heróica. 1. Fé que obedece ao chamado imediato. Gênesis 12, 4. Abrão saiu como o Senhor lhe ordenara. Ele não debateu, não adiou, não pediu um plano completo. Sua fé se expressou em obediência imediata, mesmo sem saber o destino final. Ele trocou a segurança do conhecido pela incerteza da promessa, confiando totalmente no caráter de aquele que chamava. 2. Fé que vive como peregrino. Hebreus 11, 9 e 10. Mesmo após chegar em Canaã, Abrão nunca possuiria a terra completamente, exceto um campo para a sepultura. Ele viveu em tendas, um estrangeiro e peregrino. Isso demonstra que sua fé não estava fixa em uma herança terrena, mas em uma pátria celestial. Sua fé era escatológica. Ele vislumbrava uma realidade futura e eterna construída por Deus. 3. Fé que crê no impossível. Romanos 4, 18 a 21. A promessa de um filho parecia biologicamente impossível. Abrão tinha cerca de 100 anos e Sara, 90. No entanto, contra toda a esperança humana, Abrão creu na esperança. Ele não considerou seu próprio corpo já amortecido, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Sua fé não ignorou a realidade, simplesmente considerou a fidelidade de Deus mais real do que as circunstâncias. 4. Fé que é testada e aprovada. Gênesis 22. O ápice da fé de Abraão foi a ordem de sacrificar Isaque, o filho da promessa. Esta foi a prova suprema. Como a promessa de uma nação seria cumprida se o herdeiro único morresse? A solução de Abrão foi um dos atos de fé mais profundos registrados. Ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11, 19. Sua fé não estava na promessa, no promissor. O que podemos aprender com a vida de Abrão? A vida de Abrão é um manual prático de discipulado e confiança em Deus. 1. A fé começa com um ato de obediência. Deus não revelou todo o plano a Abrão de uma vez. Ele deu um primeiro passo.
A fé genuína sempre se manifesta em ação. Tiago 2,17. Muitas vezes Deus nos chama para sair da nossa zona de conforto, seja um pecado, um relacionamento, um emprego ou um padrão de pensamento. Aprendemos com Abrão que a bênção está do outro lado da obediência. 2. A fé nos torna peregrinos na terra. A vida de Abrão em tendas é uma poderosa metáfora para o cristão. Seguir a Cristo significa que nunca nos sentiremos completamente em casa neste mundo. Nossos valores, prioridades e cidadania estão no céu. Filipenses 3:20. A fé nos permite usar as bênçãos terrenas sem nos apegarmos a elas, pois nosso tesouro e nosso coração estão em outro lugar. Mateus 6:21. 3. A fé lida com a aparente contradição entre a promessa e a realidade. Deus prometeu a Abraão um filho e depois pediu que ele o sacrificasse. Isso parece uma contradição cruel. A vida de fé frequentemente envolve circunstâncias que parecem contradizer o caráter e as promessas de Deus. Abrão nos ensina a, nessas horas, confiar no caráter de Deus, mesmo que não entendamos seus propósitos. A fé descansa no fato de que Deus é soberano e fiel. 4. A fé é fortalecida ao dar glória a Deus. Romanos 4:20 destaca que Abrão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A dúvida é combatida não com autoajuda, mas com adoração. Quando glorificamos a Deus pelas suas promessas, mesmo antes de vê-las cumpridas, nossa fé é milagrosamente fortalecida. 5. A fé é o canal da justiça divina. A maior lição teológica da vida de Abrão é que Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15:6, Romanos 4:3. Antes de qualquer lei mosaica ou obra religiosa, Abrão foi considerado justo diante de Deus unicamente com base em sua fé. Este é o fundamento do Evangelho, a justificação pela fé, não pelas obras. Ele é o pai de todos os que, independentemente de sua origem, creem em Deus e são declarados justos por causa de Cristo. Em conclusão, Abrão não é um herói por sua perfeição. Ele teve momentos de fraqueza, como no Egito e com Agar, mas por sua fé perseverante. Sua vida nos convida a uma jornada de confiança radical, nos assegurando que o Deus que guiou, proveu e cumpriu suas promessas para um idoso nômade é o mesmo Deus que guia nossa vida hoje. A sua história é um testemunho eterno de que, quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Cabendo a nós, simplesmente crer e obedecer. Obrigado por assistir até o final. No nosso próximo episódio, estaremos falando sobre Sara. Até mais. Até breve. Até logo.